Olá pessoal, sejam bem-vindos. No nosso encontro passado, nós iniciamos um bate-papo sobre os princípios do Sistema Único de Saúde. Naquela oportunidade, nós dissemos que por uma questão de organização, de sistematização e melhor compreensão do conhecimento, nós iríamos dividir de forma didática esses princípios do SUS nos princípios doutrinários, que são aqueles princípios maiores, filosóficos, sobre os quais conversamos no encontro passado, e os princípios organizativos. E é justamente sobre os princípios organizativos do SUS que a gente vai conversar hoje. Bom, pessoal, então, os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde, como o próprio nome já está dizendo, eles nos ajudam a organizar, a estruturar melhor a rede de atenção, de forma que a gente possa, então, ofertar o melhor cuidado, com a melhor qualidade, com a melhor efetividade à população, aos indivíduos e às populações. Para a gente iniciar, como sempre, trazemos uma questão, sugiro que vocês façam uma pequena pausa, tentem resolver e aí no final trazemos novamente essa questão e vamos resolver juntos, analisando assertiva por assertiva para que a gente possa encontrar a resposta correta. No nosso encontro de hoje, então, temos considerações gerais. A todo momento vamos estar trazendo dicas e contextualizando os princípios organizativos para que a gente possa compreender da melhor forma possível. Os princípios doutrinários, porque a todo momento, de alguma forma, vamos também estar fazendo referência a eles, que conversamos no encontro passado, e, obviamente, vamos nos aprofundar nos princípios organizativos do SUS. Relembrando, princípios doutrinários, aqueles maiores princípios filosóficos que devem nortear toda e qualquer construção de políticas públicas de saúde, de portarias, de leis no âmbito do SUS. Os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade. E falando dos princípios organizativos, que é o nosso assunto de hoje, nós temos então a participação popular, a regionalização, a hierarquização da rede, a descentralização, a resolubilidade, que nós encontramos também como resolutividade, e a complementariedade do setor privado. Vamos pensar, analisar cada um desses conceitos, o que é que cada um deles significa e as possíveis formas que normalmente eles aparecem, que eles são cobrados nas seleções públicas, nos concursos públicos e nas provas de residência. Vamos em frente? Então, quando a gente pensa em resolutividade, a gente também chama de resolubilidade. Isso nada mais quer dizer do que a rede de saúde precisa estar organizada, estruturada, de maneira a dar solução às demandas, seja dos indivíduos ou seja das populações. Não é? Então a gente está falando aqui que quando o indivíduo ele busca um serviço de saúde ou quando surge algum problema de impacto coletivo, uma epidemia, algo do tipo, o sistema de saúde, os serviços de saúde precisam dar conta de estar preparados para responder a essa demanda individual ou coletiva, obviamente dentro do seu nível de competência. O que é que isso quer dizer? Como nós sabemos, a atenção primária, a atenção básica é uma responsabilidade mais dos municípios, não é? Enquanto a atenção secundária, atenção terciária, como costumam chamar de média, de alta complexidade, já não está mais sob responsabilidade dos municípios. Então, falamos que a rede precisa estar organizada, né, estruturada, falamos tanto hoje de redes de atenção à saúde, não é verdade? Então, ela precisa estar organizada de maneira a atender todas as demandas e dar resolutividade a essas demandas. E aí nós trazemos um segundo princípio organizativo do SUS, que é dos mais importantes quando a gente pensa em provas de concurso, é a participação popular. Vocês devem lembrar que no nosso encontro passado, nós contextualizamos o surgimento do SUS. Em 1988, tivemos a Constituição Federal, né, a Constituição Cidadã, que traz a saúde como um direito de todos e dever do Estado. No ano de 1990, é criado o SUS por meio da Lei Orgânica da Saúde, que na verdade são duas leis. Mas por que duas leis? A gente tem a 8.080, de 19 de setembro, e essa lei foi complementada em dezembro, em 29 de dezembro, com a 8.142. E por que isso aconteceu? Justamente porque quando aprovamos a Lei 8.080, lá em setembro de 1990, alguns temas não foram contemplados. Temas principalmente que diziam respeito à participação popular e ao financiamento do SUS. Então a 8.142, ela vem justamente para contemplar essas demandas, né? Contemplar aquela demanda que não foi atendida na primeira lei 8.080. E como é que os concursos costumam cobrar? Justamente
e principalmente a forma como nós, cidadãos, podemos participar de forma efetiva do sistema de saúde. A gente está falando aqui que os cidadãos podem, através das suas entidades representativas, participar do processo de formulação das políticas públicas. Não é? É o nosso direito de participar, de opinar, de sermos cidadãos ativos na construção dessas políticas. E, obviamente, não só participar e opinar da criação e da formulação, mas também da execução, né, da implementação dessas políticas, monitorando, fiscalizando, o chamado controle social. Não é? E aí, como é que nós participamos? Quais são as instâncias, como costumamos chamar? Bastante cobrado em concurso, pessoal. Os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Muitas vezes aparecem como uma forma de pegadinha. A gente precisa estar bem atento. Os conselhos de saúde, eles são instâncias colegiadas e são permanentes. Existem tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual e, obviamente, o Conselho Nacional de Saúde. Quando a gente fala de conferências, não. As conferências, sejam municipais, estaduais ou a Conferência Nacional de Saúde, elas acontecem a cada 4 anos e muitas vezes a gente termina confundindo justamente porque se cobra a forma como nós cidadãos podemos participar do Sistema Único de Saúde através de conselhos e conferências de saúde, o que é permanente e o que acontece com uma frequência de cada 4 anos, tá ok? Então a gente precisa estar atento a isso. Quando a gente fala de regionalização, vamos para um outro princípio organizativo, a gente está dizendo, basicamente, que existe a possibilidade, tanto para municípios quanto para estados, né, de constituir, de se articular, constituindo grandes regiões de saúde. Para quê? Para dar conta de um outro princípio do SUS, que é a integralidade do cuidado. Então, repare que estamos falando aqui de um princípio organizativo que vem para dar cumprimento a um princípio doutrinário. Ora, municípios menores podem se articular, se associar entre si e a municípios maiores, formando, por exemplo, grandes regiões de saúde. Então, quem tem uma estrutura menor, os munícipes que moram, que residem nos municípios com estrutura menor, podem, então, se utilizar dos serviços dos outros municípios que têm uma estrutura melhor. Então, são articulações que são feitas compondo grandes regiões de saúde e, às vezes, até interestadual, de maneira que a gente possa cumprir e ofertar um cuidado integral à população que está dentro daquela região. O princípio da regionalização é bastante cobrado também nas provas de concurso. E aí eles têm a possibilidade de fazer uma grande pegadinha. Vamos ver como é que isso acontece. Reparem que a gente está falando aqui que a população deve estar vinculada, não é, a uma rede de serviços hierarquizados, organizados por região, com a área geográfica definida. Pensem bem, memorizem bem essa questão do hierarquizados. A gente está falando, então, como nós dissemos, de um processo de articulação entre os serviços existentes com um comando unificado. E a gente lembra aqui e deixa uma dica dos chamados consórcios intermunicipais. Regionalização, quando aparece, quando vocês virem lá consórcios intermunicipais, é do princípio organizativo da regionalização que a gente está falando, dessa possibilidade de articulação entre os municípios. E aí fica uma dica. Muitas vezes a gente vai encontrar lá numa determinada assertiva a rede regionalizada e hierarquizada com complexidade crescente. Muitas vezes as provas colocam toda a assertiva correta e no lugar de crescente colocam com complexidade decrescente. Ora, muito fácil de confundir, porque reparem que a gente está falando de uma rede regionalizada e hierarquizada. Quando a gente pensa em hierarquia, a gente pensa muitas vezes do maior para o menor. Então a rede se organiza partindo do ministério, não é, para os estados e municípios. Mas nesse caso, não. A gente considera a atenção básica, a atenção primária como a porta de entrada do sistema. Então, a gente está falando de uma rede regionalizada e hierarquizada com complexidade crescente. Vamos em frente? E aí pensamos aqui agora no outro princípio organizativo do SUS, que é o princípio da descentralização. Quando a gente fala de descentralização, a gente está falando nada mais do que redistribuir responsabilidades. Então, ao invés de o Ministério da Saúde concentrar toda a parte de recursos e todo o comando, temos a possibilidade de descentralizar, né, as responsabilidades e, obviamente, a gestão e o cuidado do sistema de saúde para os estados e
principalmente para os municípios, não é, para que eles possam fazer a gestão da forma mais adequada. Tá? Então a gente está falando de uma redistribuição de responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os diversos níveis. Parte de que princípio, pessoal? Obviamente, se o indivíduo ele é um secretário de saúde num estado ou mesmo no município, ele está muito mais próximo da realidade dele. Então ele tem a possibilidade de, conhecendo a realidade, né, a situação de saúde da sua população, alocar melhor recursos estruturais, materiais, recursos humanos, não é, de maneira a ofertar um serviço com a melhor qualidade, porque ele conhece as necessidades da população de forma mais próxima. Tá? E aí fica uma grande dica. Quando nós virmos na prova, quando vocês virem lá na prova de concurso, na prova de residência, descentralização é sinônimo de municipalização. Tá? A gente fala que é uma distribuição de responsabilidades, não é uma descentralização para estados e municípios, mas principalmente para municípios. Esse princípio da descentralização ele começou a ser bem forte, principalmente nos anos 90, né, foi bastante forte naquela época, e aí quando a gente fala de municipalização, lembrem de descentralização, tá ok? E aí vamos falar então agora complementariedade do setor privado. É um outro princípio organizativo do SUS bastante cobrado também e possível também de aparecer com pegadinhas, tá? Quando a gente fala que a Constituição, temos um sistema de saúde oficial no país, estamos dizendo o Sistema Único de Saúde é o sistema oficial do país, mas existe a possibilidade da iniciativa privada, do capital privado participar do sistema de saúde, sim, obviamente, em caráter complementar. Isso precisa estar muito claro para a gente, tá? Então a Constituição dá essa possibilidade, mas o capital privado participa em caráter complementar, tá? E uma das formas que é mais cobrado, obviamente nós estamos falando aqui que quando o sistema de saúde, né, o SUS, existe a necessidade por uma fragilidade da rede ou algo do tipo de contratar serviços, pode também ter essa possibilidade do SUS contratar serviços da iniciativa privada de maneira a ampliar sua rede e ofertar cuidado à população da forma adequada. Quando se celebra esse contrato, ele acontece sob as normas do direito público. Tá? Isso também é bastante cobrado, então o direito público prevalece sobre o privado. Tá? E, obviamente, as instituições que forem contratadas, elas precisam atender e precisam estar ali dialogando, não é? Obedecendo às normas do Sistema Único de Saúde. Vamos voltar agora, então, para a nossa questão, para a gente analisar e achar a resposta correta. Vamos lá. Então a gente traz aqui que, considerando os princípios do Sistema Único de Saúde, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falso. Vamos relembrar. A participação popular no âmbito do SUS é garantida pela Constituição por meio de suas entidades representativas, tudo bem até aqui, que participarão do processo de formulação das políticas públicas, mas não do controle de sua execução. Verdadeiro ou falso? Falso, obviamente. A gente viu quando falamos de participação popular que nós cidadãos podemos e devemos não só participar da formulação das políticas públicas, mas também do controle, da fiscalização, monitorando a sua execução, monitorando a sua implementação e a sua execução, tá? Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Tá? Pelo princípio da descentralização, é fortalecido o poder decisório dos municípios na gestão dos recursos de saúde, contribuindo para a autonomia, gestão plena dos municípios. Perfeito. Assertiva, verdadeira. Não encontramos nada aqui que seja falso. E, por fim, última assertiva, os serviços que compõem o Sistema Único de Saúde devem ser organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada, olha a regionalização aparecendo, em níveis de complexidade tecnológica decrescente, assertiva toda correta. Falamos de uma rede regionalizada e hierarquizada, mas em nível de complexidade crescente, assertiva falsa, somente por conta dessa palavra. E aí nós temos então falso, verdadeiro, falso. A letra D é a nossa resposta correta. Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante, vamos em frente e até a próxima aula.